gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Preciso dizer, é praxe, mas eu preciso dizer, né? Estou muito feliz pela oportunidade, obrigado, meu pastor, mas todos sabem da responsabilidade, né? Era para ter sido a semana passada, quando foi no começo dessa semana, eu disse, pastor, o senhor não quer deixar para outra semana, não? E quando chegasse na outra, eu ia dizer de novo a mesma coisa. Mas o Senhor prepara, o Senhor separa, e nós estamos aqui. Eu já vi alguns pregadores, quando estão falando de Jesus aqui na frente, falam, eu queria louvar, eu queria saber tocar. Nada, minha situação é diferente. É aqui que eu me sinto feliz, é de fato pregando a palavra do Senhor que eu me sinto melhor, né, apesar dessa responsabilidade que eu falei. Eu queria que você, se possível, não por reverência a mim, mas por reverência ao Senhor, abrisse sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 33, e se colocasse de pé só para lermos esse versículo, e depois você pode sentar. Provérbios, capítulo 15, versículo 33. Amém? Provérbios é fácil de achar, né? Depois de Salmos. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Amém? Vou só repetir esse final desse versículo. E adiante da honra vai a humildade. Curve suas cabeças, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, Pai. Quero te pedir a tua bênção nessa noite, sobre a tua palavra, sobre a minha vida, que o Senhor possa me usar como canal de bênção, Deus, para vidas que chegaram até esse lugar. Eu confio em Ti, Deus, sei que nada provém de mim. Tudo que acontecer aqui, Deus, é para a tua honra e para a tua glória. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, fique à vontade, meu irmão. Todo ano aqui na igreja é escolhido um tema. Ano passado foi o ano da decisão, e esse ano nós rompemos o ano dizendo que esse ano seria o ano da honra. Então, eu escolhi falar sobre essa honra. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos, esse versículo é muito forte, essa parte final fala que antes da honra vai a humildade. É impossível se falar em honra sem que se fale em humildade diante de Deus. E, às vezes, nós perdemos grandes oportunidades na nossa vida, porque nós julgamos as oportunidades que aparecem para nós como se, eu acho que não vai ser tão boa para mim. Eu acho que o que Deus separou para mim é coisa maior. E nós, às vezes, deixamos de entender que essas oportunidades elas estão camufladas, é uma atitude, eu acredito que Deus, Ele separa isso, porque Ele quer provar o coração do homem. Às vezes essas oportunidades, elas estão em situações que ninguém quer fazer. E sobre isso eu encontrei na Bíblia alguns personagens que tinham tudo para dizer, não vou mais, isso aqui eu não vou fazer porque poderia colocar outra pessoa, eu estou cansado disso. E eu aprendo que a humildade existem segredos. Quando se fala nessa palavra humildade, como é que a humildade precede a honra? Então, se nós queremos ser honrados por Deus, nós deveríamos saber, precisamos saber o que quer dizer ser humilde, o que quer dizer humildade. E sobre essas pessoas que nós vamos falar essa noite, eu aprendo com elas lições que a humildade nos ensina. O tema dessa noite seria segredos da humildade. Amém? E eu achei interessante começar essa história essa noite, essa palavra, falando de uma mulher. A igreja tem muita mulher. Na maioria das vezes que nós chegamos aqui, os homens têm prazer em falar de histórias de homens, mas às vezes quando a mulher está aqui, ela fala da mulher, porque ela tem coisas inerentes à mulher e ela vai poder falar com mais tranquilidade. Mas uma mulher na Bíblia me chama muita atenção. É a história de Rebeca. Eu li esse versículo, mas outros, quem quiser acompanhar, acompanha, está lá em Gênesis, no capítulo 24. A Bíblia fala a história de Rebeca. Rebeca era uma mulher que diariamente, costumeiramente, ela saía com o seu cântaro para tirar água de um poço. Lá em Gênesis 24, versículo 13, vai dizer isso. E ela saía todos os dias, ela e outras mulheres saíam para tirar água de um poço. Esse poço, historicamente, a gente vai fazer pesquisa, esse poço tinha mais ou menos 50 metros de profundidade. Esse cântaro que ela carregava, ele tinha mais ou menos
12 litros e meio, 15 litros, outros até 20 litros. O cântaro cheio pesava em média 22 quilos, né? 22 quilos, ou quase 25, até quase 30. Então era um cântaro pesado. Aí, naquela época chamava-se de cântaro. Mas Rebeca era uma mulher de força, era uma mulher de coragem também. E por isso que eu falo os segredos da humildade. Com Rebeca eu aprendo que a humildade é sinônimo de disponibilidade. Rebeca ia dia após dia. Alguém, com certeza, ela tinha um irmão chamado Labão, que poderia ter sido um irmão. Quem tem mais força, homem ou mulher? O homem. Mas quem ia buscar água do poço era Rebeca, porque ela era disponível. A Bíblia diz também que Rebeca era uma mulher virtuosa, uma mulher linda, que aparentemente quem passava por ela via. Mas isso também, tem muita gente, tem muita mulher bonita que fala, não, alguém pede um favor para uma mulher bonita, não, hoje eu ajeitei meu cabelo, não posso ajudar não. Hoje eu fiz as unhas, não vou fazer isso porque senão vai manchar minhas unhas. Eu acho que a Bíblia fala sobre isso, que Rebeca era uma mulher virtuosa para mexer mesmo com a história, porque esses detalhes, nós aprendemos esses detalhes do que diz a Bíblia. E aí, meu irmão e minha irmã, quando Rebeca vive esse dia a dia dela, eu imagino que algum dia na vida dela ela disse, poxa, hoje deve estar sol, hoje eu acho que eu não vou pegar esse cântaro pesado e vou lá tirar água não. Dentro dela ela pensava isso, mas a coragem que existia dentro daquela mulher, ela dizia, não, eu vou lá, eu vou mais um dia. E eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual é o cântaro que você carrega dia após dia. Talvez você carregue o cântaro do seu marido que lhe dá trabalho, o cântaro no seu empregador, no seu trabalho está ali te perturbando dia após dia, um filho doente que você leva para o hospital, ou leva para algumas visitas. Eu não sei qual é o seu cântaro, mas eu sei que Deus quer usar a vida de Rebeca para falar com você essa noite. E entenda isso, ela morava num lugar distante. Eu acho que a bênção de Deus, a honra de Deus naquele lugar poderia vir de perto. Mas eu entendo também que quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós somos disponíveis a estar fazendo a vontade de Deus, a tirar a força de onde não existe, Deus cria uma história para nos abençoar. E Ele criou. No mesmo contexto, a Bíblia diz que existia Abraão, conhecido por todos nós. Abraão já era velho, senhor, rico, abastardo, já tinha tudo na vida. E ele tinha um filho chamado Isaac, que era o filho do amor dele com Sara. Agora eu já tenho tudo, eu vou morrer, eu sinto que a minha morte está próxima, então eu quero cuidar do meu descendente. Eu sei que ele vai ter muitas riquezas, mas eu quero que o Senhor prepare para ele uma mulher que seja serva de Deus. Quando falam da história de Rebeca, falam dessa relação, do que Deus aproximou, do que Deus uniu entre ela e Isaac, mas eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar da força que essa mulher tinha. E Abraão chega para o seu servo e diz, Eliezer, faz favor, vem aqui, faz uma promessa comigo. As promessas antigamente era colocar a mão embaixo da coxa e dizer, jura para mim aqui que você vai procurar uma mulher que seja da minha parentela, para que meu filho venha a ser abençoado. Jure que não vai ser ninguém daqui da minha região. E ele disse, certo, eu vou, mas e se eu for e ela não quiser voltar comigo? Ele disse, não tem problema, se você for e fizer o convite e ela não quiser vir com você, seu juramento, você está em paz, pode voltar em paz, não tem problema. Quando esse homem sai ao encontro de uma mulher, procurando uma mulher para saber quem seria a escolhida, ele faz um voto com Deus. Ele também era servo de Deus. Imagine esse homem agora, Eliezer, fazendo um favor para o seu senhor, para Abraão. Ele diz, Senhor, quem vai ser essa mulher? Isso é o capítulo 24 de Gênesis. Quem vai ser essa mulher que vai herdar tudo isso daqui? Ela vai ter que ser merecedora. Então eu vou caminhar por aí, eu vou até o local onde ele me pediu, que era a terra da parentela dele, e vou escolher uma mulher de lá. Preste atenção, quando ele sai, no versículo 10, a Bíblia diz que ele junta tudo, prepara tudo e separa 10 camelos. E vai caminhando para lá. E ele diz, quando vai chegando nesse lugar, ele diz, olhe, Senhor, a mulher que eu chegar perto do poço, porque as mulheres costumeiramente vêm até esse poço retirar água, e eu pedir água para ela vai, eu estou contando a história porque algumas pessoas não conhecem, eu vou pedir água para ela, ela vai dizer, além de água para você, eu vou tirar água para os seus camelos. Meu irmão, eu não sei se vocês já ouviram falar também que camelo bebe muita água.
Camelo pode ficar até 3 semanas sem beber água, mas se ele cismar para beber, você vai ter que dar um jeito para fazer ele beber água. E numa retirada, numa bebida de água do camelo, ele vai ter que beber pelo menos 100 litros de água. Imagine, 100 litros de água. Esse homem está fazendo um voto com Deus, uma prova com Deus que é impossível de alguém se disponibilizar. Porque se alguém está com um cântaro que pode pegar até 22 litros só, 20 litros de água, 15 ou 20 litros de água, quantas viagens ela teria que dar para dar água a 10 camelos? 100 litros de água a um camelo, 10 camelos, 1000 litros de água. Eu imagino agora esse homem vindo, procurando Rebeca, procurando a mulher. E a Bíblia diz que quando ele faz a prova com Deus, aparece Rebeca do nada, uma mulher aparece do nada, com um cântaro nos seus ombros, forte como ela era. Outro dia o nosso pastor estava falando sobre a mulher virtuosa, e lá em Provérbios 31, 17, fala que a mulher forte, ela cinge os seus lombos e fortalece os seus braços. Então essa mulher vem ensinar muito marmanjo aqui também a ter força. As mulheres, porque ela está representando as mulheres, mas nos ensinando muita coisa. Então esse homem faz esse voto, ela aparece e diz, ele chega, vai em direção a ela e diz, tu pode me dar um pouco de água? Ela diz, tome, vira o seu cântaro e vira. E no mesmo momento, quando ele ainda está bebendo, ela já se levanta para procurar a água de novo, e ele diz, o que é que você vai fazer? Acho que ele não acredita que ele já encontrou aquela mulher. Eu vou tirar água também para os teus camelos. E eu imagino, meus irmãos, por isso que eu falei que muitas vezes nós perdemos oportunidades. Eu imagino o homem procurando, mas imagine agora o prisma daquelas mulheres. A Bíblia não diz quantas eram, mas eram algumas mulheres. Eu imagino quando o homem está chegando com algumas pessoas, existiam outros homens e 10 camelos. Eu acho que não tinha relógio naquela época, né, pastor? Mas eles, já deu, viu? Meu horário, porque eu não vou ficar por aqui, já foi difícil para pegar água desse poço de 50 metros, eu não vou ficar aqui, porque senão esse homem vai pedir água para ele e ainda vou ter que dar água para esses camelos. O camelo bebe muita água, Deus me livre de fazer isso tudo aqui. Mas Rebeca fica. Por isso que eu falo, meu irmão e minha irmã, eu não sei quantos cântaros você tem levado. E eu entendo também que naquela época existia uma necessidade muito grande de todo o povo. Rebeca não tinha nem para ela, mas ela diz, ei, eu vou pegar água, não só para você, mas para os seus camelos. Vocês entendem que quando Rebeca faz isso, o homem, e olhe, ele pede, ela já tinha os requisitos da mulher que aquele homem tinha e ia escolher, porque ela queria alguém da parentela, ele queria alguém da parentela, mas o voto que ele faz com Deus, ele não fala em parentela. E quando ela se dispõe, ele vê que ela é uma mulher trabalhadora e ela começa a saciar a sede dos camelos, e a Bíblia diz que ela só sai daquele lugar quando todos bebem água, então por isso eu acredito que eles foram até ficarem saciados, ele esperou todos os camelos beberem água, e eu entendo que quando ela faz isso, ela alcança, e a Bíblia diz que naquele momento, ele nem precisou saber se ela era da parentela, ele já começa a glorificar a Deus, ele já começa a agradecer a Deus, porque ele já tem certeza que ela é a mulher escolhida para ser abençoada. Você está entendendo que quando você faz a vontade de Deus, quando você persevera, quando você luta dia após dia, Deus vai mudar tudo para te abençoar. Esse homem vem de um lugar completamente diferente para abençoar a vida de Rebeca, meu irmão. E Gênesis capítulo 24 vai dizer que depois disso Rebeca foi abençoada. Ela começa, versículo 22, por favor, coloca aí. Ela foi abençoada. Gênesis 24, 22. Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Por favor, versículo 35, 36 e depois 53. Versículo 35, por favor. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, o qual se tem engrandecido, deu-lhe rebanhos e gado, e prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. 36. E Sara, a mulher do meu Senhor, mesmo depois de velha, deu filho ao meu Senhor, o pai lhe deu todos os seus bens. Versículo 53, por favor. E tirou o servo joias de prata
e joias de ouro, e vestidos, e Deus a Rebeca também deu as coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Vocês entendem o que aconteceu com Rebeca simplesmente porque ela se disponibilizou a abençoar outra pessoa? Ela recebeu joias, a sua família foi abençoada, toda a sua casa foi abençoada. E existe um segredo maior ainda nisso. Rebeca, a Bíblia vai dizer mais adiante que Rebeca era uma mulher estéril. E naquele momento, ela deixa de ser estéril, porque ela vai ter um encontro com Isaac. O filho não nasceu naquele momento. Rebeca lá na frente vai ser uma mulher abençoada e mãe de multidões. Porque ela gerou a Jacó e Jacó se torna Israel e Israel é pai de multidões. Vocês entendem que Rebeca está sendo abençoada naquele momento? Que ela poderia, talvez aquele homem fosse ao encontro dela no dia que ela resolvesse ficar em casa. Da mesma forma eu aprendo com outro homem da Bíblia, conhecido por todos nós. Por isso que eu falei, não vou falar da história de Rebeca, do encontro dela com Isaac, só estou falando das bênçãos que ela alcançou. A história diz que Isaac já ia ser rico, tinha tudo. E tem tantas vezes no trabalho, Ivan, pastor, Éder, Kaline, tem quantas vezes no trabalho, às vezes a pessoa está ali, o patrão diz, ei, tu pode ir ali pagar uma conta de luz? Aí os funcionários, vou não, porque eu já fiz minha parte, né? O pastor pede, irmão, tu pode ir ali no Boa Esperança? Não, eu só aceito no dia que o pastor me colocar aqui para pregar. Vocês entendem que Rebeca nos deixa lições. A humildade é sinônimo de disponibilidade. Mas Deus abençoa aquele que se dispõe. Amém? Existe outro homem também na Bíblia, conhecido por todos nós, guerreiro. O homem que venceu o gigante, Golias, Davi, mas eu também não quero falar da luta dele, aquilo que nós já conhecemos. Eu quero falar da história de Davi, que se encontra lá em 1 Samuel capítulo 17, quando ele estava por detrás das malhadas. Muita gente já ouviu falar por detrás das malhadas. Com Davi eu aprendo que humildade é sinônimo de submissão. Davi, a Bíblia diz que um profeta foi direcionado por Deus, quando o outro rei Saul já estava desagradando a Deus, o profeta Samuel vai até a casa dele para ungí-lo rei. Depois desse período ele é ungido, foi confundido por todos, os irmãos eram bem mais fortes, eram guerreiros, lutavam, e Davi, até o próprio profeta, muita gente sabe disso, ele foi, o profeta olhou para os irmãos mais velhos, ele foi confundido, mas Deus disse, não olhe a aparência. Depois daquilo, Davi fica escondido. Davi, mesmo depois de ter sido ungido a rei, mantém a sua caminhada por trás das malhadas. Por detrás das malhadas ele continuava cuidando das ovelhas, porque ele era um homem submisso ao seu pai. Tem tanta gente que recebe uma promessa, alguma coisa, e diz, agora eu não vou mais não, que agora eu vou ser rei. Não vou cuidar mais de ovelha nada, ovelha fede, deixa a roupa suja. Tem alguns trabalhos que nós recebemos, tem muita gente, né? Tem gente que trabalha com a roupa, já está suja, essa que eu vou usar dia a dia, depois, hoje eu não vou, porque acho que Deus vai me dar coisa melhor mesmo, para mim tá bom demais. Davi era tão submisso que além de cuidar das ovelhas, às vezes ele usava, o pai chegou para ele, é sobre isso que eu quero falar, o pai chegou e disse, a partir do versículo 17 vai dizer, ei Davi, vem cá, vai ali levar um pãozinho tostado para os seus irmãos que estão lá na guerra, e leva um queijinho também para o capitão de 1000, que era o que coordenava as tropas, quis agradar. E Davi sabe o que faz? Eu vou, meu pai. Ele já era rei, entre aspas, porque ele já tinha sido ungido, mas ele continuava cuidando de ovelhas e levando queijinho e pãozinho para a guerra. Quando ele sai, e eu digo mais uma vez, por isso que eu falo que o tema dessa mensagem são segredos da humildade. Assim como Rebeca carregava o seu cântaro, Davi também foi cuidar das suas ovelhas. Naquele dia, quando ele vai levar o pãozinho, a Bíblia diz, guarda as ovelhas e vai até o local dos irmãos. Quando ele vai estar chegando naquele lugar, o lugar da batalha, o lugar da peleja, ele começa a ouvir um barulho estranho e começa a entender que está tendo uma guerra, que estão lutando. E ele percebe que o povo de Israel, o exército de Israel está sendo afrontado. Então ele começa a perguntar às pessoas, cadê? O que é que está acontecendo aqui? Quando uma pessoa se dispõe a falar com Davi, o irmão de Davi, que era o mais forte, Eliabe, salvo engano, acho que era Eliabe, chega para ele e diz,
vai para lá, menino, o que é que tu quer aqui? Sabe, o que é que tu está fazendo aqui? Vai cuidar das tuas ovelhas. No nosso nordestinês, o irmão dele quis dizer isso, vai cuidar das tuas ovelhas. Vai cuidar das tuas ovelhas, o que é que tu está fazendo aqui? Quando ele começa a perguntar, ele está dizendo, rapaz, quem é esse gigante aí? Davi pequenininho, ele está dizendo, quem é esse gigante aí? Quem é esse gigante aí? Não, vai para lá, tu vai fazer o que com esse gigante? Vai para lá, deixa para lá, cala a boca. E depois ele começa, quando ninguém quer dar ouvido a ele, ele vai até o rei. Ele vai até o rei Saul, porque já existia uma proximidade entre o rei e ele tocava bem harpa e ele era chamado para tocar harpa para que o rei Saul fosse liberto do espírito maligno. Então ele disse, eu já conheço o rei mesmo, eu vou lá falar com ele. Rei, esse homem está afrontando o exército do Deus vivo, eu estou querendo lutar contra ele. Ele disse, Saul, peraí, Davi, o homem é gigante, o homem é guerreiro de batalhas, de guerras, então é um menino, não tem como enfrentar não. Sabe o que ele diz para Saul? Aquilo que muita gente já conhece. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele pode vir a mim com espada, com lança, com escudo, com qualquer coisa, eu vou com ele, eu vou contra ele com a força do Deus dos exércitos de Israel. O mesmo que esteve comigo por detrás das malhadas. Por detrás das malhadas o Senhor me deu forças para vencer leões e ursos. Leões e ursos, meu irmão, você entende que quando Davi chega para enfrentar o maior gigante, o exército de Israel estava sendo afrontado naquele momento, Davi olha para ele como se Davi fosse o gigante e Golias fosse o menino. Sabe por quê? Porque ele esteve de trás das malhadas. Tem gente que quer ser honrado, quer ser Davi no trono, mas não quer ser Davi de trás das malhadas. É lá de trás das malhadas que você aprende, meu irmão. Agora aqui muita gente conta, Davi matou o gigante, matou o leão, matou o urso, matou todo mundo. Mas quem aqui acredita que na primeira vez que Davi viu um gigante, viu um leão, ele foi para cima, venha para cá, leãozinho? Não, meu irmão. Com certeza Davi lutou, com certeza Davi teve medo, com certeza ele teve medo de enfrentar leões e ursos. E a Bíblia diz, ele falando com Saul, ele diz, e quando um leão aparecia para atacar as minhas ovelhas, então eu descia e lutava contra ele e matei. Atacar as minhas ovelhas, não era me atacar. Eu imagino, vou falar até com o Léo, com o Leonardo, eu pensei agora, que é um homem que gosta de rir, mas imagine Davi chegando no deserto aqui, cuidando das ovelhas, né? Cuidando das ovelhas dele, vai, ovelha não sei o quê, quando levanta a cabeça um leão. Quem aqui não ia ter medo de um leão, meu irmão? A Bíblia diz que quando Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo lá do Egito, ele não sabia alguns sinais que Deus ia fazer com ele. Aí Deus disse, então pronto, pega o teu cajado e joga no chão. Quando ele joga no chão, o cajado vira uma serpente, ele sai pulando com medo da serpente. Mas depois, quando ele vai chegar diante do rei de novo, ele já sabia, já era experiente naquilo. Quando ele joga o cajado, vira serpente, depois ele pega de novo, vira cajado de novo. Então eu imagino que quando Davi encontra a primeira vez um leão, a primeira coisa que ele deve ter feito foi isso aqui. O sangue de Jesus tem poder. Na segunda ele disse, agora, eu vou correr para onde, meu pai? E na terceira correu, meu irmão. Quando ele se defendeu, quando ele correu para se defender, aí foi que o leão foi tentar atacar as ovelhas dele. Ele disse, não, sabe por quê? Porque ele é um homem submisso ao seu pai. Ele era um homem submisso a Deus. Se a atribuição dele foi cuidar de ovelha, ele ia cuidar das ovelhas com todas as suas forças. Ele estava disposto a cuidar daquelas ovelhinhas. E eu entendo, meus irmãos, dá tempo ainda, né, pastor? Eu entendo, meus irmãos, que tanto Rebeca quanto Davi tinham tudo para desistir. E talvez você tenha chegado aqui dessa forma. Eu aprendi outro dia um negócio e eu queria fazer aqui. Por favor, Éder e Ivan, façam um favor aqui. Ivan, deita aqui no chão, por favor. Eu ia pedir para Éder fazer, mas Éder está de branco. Vem mais para cá, por favor. Ivan representa os Davis da vida, Rebecas da vida, os desesperos, as contas para pagar, a tristeza, um monte de coisa que a gente chega na igreja e chega acabado. Eu não sei como foi que você chegou aqui hoje, mas eu sei que alguém se dispôs a te ajudar e você chegar aqui. Aí sabe o que acontece quando a gente chega na igreja? A gente faz isso aqui, pega aí por favor do lado dele, no braço, levanta. Aí a gente faz isso daqui na igreja, ó. Ele está caído. Aí a gente começa, irmão, vou fazer uma visita ao irmãozinho,
Vou te adicionar no grupo do WhatsApp lá dos jovens, dos adolescentes ou da União Masculina. Ah, irmão, vamos fazer uma festinha, levar um bolinho lá para o irmão, não vou nem dizer Ivan, vou dizer outro, que nem Ivan não é assim não. Josézinho da Silva, vamos lá levar. Eu não estou dizendo que isso daqui, meu irmão, que isso daqui é errado não. Nós somos igreja, nós temos que abençoar, nós temos que ajudar, nós temos que bater a porta, nós temos que sentir a necessidade do outro. Mas, todas as vezes que nós estivermos assim, esse irmão, ele vai estar preparado para vir no outro culto, não estará pronto para chegar até a eternidade. Nós precisamos aprender que você jovem, você visitante, você que está vindo pela primeira vez, você que está há 1000 anos aqui é lugar de corajosos, aqui é lugar de valentes, aqui não é lugar de pessoas que se encontram humilhadas. Ah, eu sou humilde, mas tá bom, vou só esperar Deus abençoar. Não, sabe como é que Deus trata as pessoas? Deita ele de novo aí, por favor. Deita o homem. Quando nós fazemos isso, até quando nós quebramos um braço, meu irmão, o braço fica na tipóia quanto tempo? Tem que ficar no máximo um mês, 15 dias, 20 dias. Se você deixar, o braço vai ficar dessa forma. E esse é o cristão que fica esperando pelos outros. Ah, não me fez uma visita. Ah, não me mandou mensagem. Ah, não fez isso, não fez aquilo. Sabe o que Deus faz? Deus, quando fala com Jeremias, Deus, quando fala com Ezequiel, Ele fala: põe-te de pé e falarei contigo. Deus não fala com homens caídos. Deus não fala com homens que se entregam. Deus não fala com homens que chegaram aqui dizendo: eu desisti da vida, acabou, para mim já deu. Deus não faz isso. Deus, quando chamou também Paulo, ainda Saulo, o atingiu, ele ficou cego na rua, e ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é? E sabe o que Deus fala para ele? Sabendo que ele está cansado, que ele está abatido, que ele está ferido e que ele está cego, ele diz: põe-te de pé e eu falarei contigo. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz tragam, ele diz vinde. Ele está dizendo: levante-se. Levante-se, porque Deus não fala com homens caídos. No dia que ele se levantar, você vai estar no local certo. Você chegou aqui no local certo para Deus te abençoar, como fez na vida de Rebeca, como fez na vida de Davi, e Ele vai te honrar se você não desistir. Amém? Muito obrigado, Isa. E eu falo isso, já terminando, eu falo isso porque nós temos o maior exemplo. O nosso Deus é o maior exemplo que nós temos. Jesus é o maior exemplo. É impossível falar de humildade e não falar de Jesus. Não tem como não falar dele. Por favor, o pessoal aí coloca aqui Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2:5. Aqui eu tenho que ler. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Tendes em vós mesmo o sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Assim como na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando a obediência até a morte e morte de cruz. Versículo 9, por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Amém? Versículo 8, só o finalzinho, entregando-se à obediência até a morte. Com Rebeca eu aprendo, humildade é sinônimo de disponibilidade. Com Davi eu aprendo, humildade é sinônimo de você se submeter, de você ser submisso. E com Jesus eu aprendo, humildade é sinônimo de obediência. Você quer ser honrado, meu irmão, seja obediente. Ele deu o maior exemplo que existia. Ele desce do santo lugar. Ele deixa de ser Deus. Ele se esvazia, como nós lemos. Se faz como homem. Ele era Deus. E sabe o que acontece quando ele se torna homem? Ele vem com um propósito. Vem para morrer. Tinha todos os motivos. Não tem coisa melhor do que ser humilhado, pior do que ser humilhado não, meu irmão. Tá aqui ontem, meu irmão Vitinho, ontem eu tomei 4-1 dele. No jogo, estava 3-0, a gente discutiu lá, assim, Vitinho, eu estou tomando 3-0. Tu quer falar o que comigo? Depois eu pedi perdão, a gente conversou, não, irmão, tá em paz de jogo.
Mas não existe coisa pior do que ser humilhado. E Jesus disse: eu estou descendo para ser humilhado, por disponibilidade, por submissão, por obediência. Ele desce, se esvazia, e sabe o que acontece com ele? É humilhado. Cuspiram dele, bateram nele, lançaram ele, colocaram, enfiaram uma lança ao seu lado. Sabe o que chegavam para ele e dizia? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Quem de nós, sendo Deus, sendo humilhado, tendo todo o poder para acabar com tudo ali de um sopro só, teria ido até o fim obediente? Eu digo, era obediente por quê? Porque Jesus, até na hora de mais dor, chega para o Pai e fala: ah, Deus, se fosse de mim, se fosse possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Até onde você tem sido o sacrifício para Deus, meu irmão, para que você venha ser honrado? Até onde você está disposto a ir para que Deus venha te honrar, como nós vimos aqui no início dessa palavra? Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer ser o sacrifício, não quer obedecer até o final. Ele deu o maior exemplo para todos nós. O maior exemplo foi dado. Cuspiram nele, tudo isso que eu falei. Aqueles que acreditaram em Jesus, alguns viram até o milagre acontecer, foram fechadas bocas de leões, foram tirados de meio do fogo, mas outros, como na época de Roma, morreram por amor a Cristo, e diziam para ele: onde está o teu Deus? Onde está o teu Jesus? Pegaram essas pessoas, colocavam como tochas humanas nas ruas, esse lugar, as ruas as escuras, mas eles clareavam as ruas com os cristãos, aqueles que amavam a Deus, aqueles que amavam acima de todas as coisas. Mas sabe o que acontece, meu irmão? A Bíblia diz em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Outro dia, agora na Sapucaí, a Gaviões da Fiel humilhou Jesus. Eles acham, né? Colocaram em várias formas toda a apresentação, e no final, depois dizem que Jesus... Não, eles queriam humilhar mesmo a Jesus. Por favor. Eles queriam mesmo humilhar Jesus. Mas o Deus que nós sabemos, e eu entendo aqui mais um segredo de ser humilde, é que no momento que você menos espera, Deus virá ao seu encontro para te abençoar. Assim foi com Rebeca. Ela saiu para tirar água do cântaro como outro dia. Assim foi com Davi, ele foi levar queijinho e pãozinho, mas eles estavam preparados para serem abençoados por Deus. E o nosso Deus também. Esse Deus que nós servimos, esse Jesus que foi humilhado, vai acontecer com ele o que diz lá em Mateus 24, 30 e 31. Ah, meu irmão, Jesus disse que nem ele mesmo sabe. Não sabe, e nós deixamos de falar o mais importante para nós, que é a vinda desse grande Deus. Ele nem sabe o dia da vinda dele. As pessoas até hoje imaginam: Jesus ele não ressuscitou, porque a Bíblia fala sobre isso, que Pilatos, no momento que ele morreu, mandou alguns soldados ficarem guardando o sepulcro, o local onde ele foi escondido, porque eles diziam que Jesus falava que ao terceiro dia iria ressuscitar, e por causa disso existem rumores, alguns acreditam e outros não, que Jesus não ressuscitou. Muitos acreditam que Jesus não ressuscitou, outros acreditam que Jesus está escondido lá na Índia, local de milhões de deuses, enterrado lá, e ele seria só mais um. Engano deles, meu irmão. Engano deles, porque o nosso Jesus permanece vivo. E vai chegar esse dia que ele vai olhar, o Pai vai olhar para ele e vai dizer: ei, filho, chegou a hora, levante. Vai dizer: ei, anjos, toquem as trombetas, porque chegou a hora de toda a humilhação desse povo acabar. Todos aqueles que morreram amando Jesus, quando eles começarem a tocar as trombetas, os mortos, aqueles que morreram por amor a Jesus, ressuscitarão primeiro como honra, e depois aqueles que estiverem vivos serão chamados para viverem com Ele eternamente. Em Mateus 30, 24, 30 e 31 vai dizer: e então se verá a vinda do Filho do Homem
vindo sobre as nuvens com poder e glória, para honrar toda a sua igreja. E a Bíblia diz: e será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Quero convidar a ficar de pé, amém? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim deve ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim deve ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim deve ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim deve ser a vinda do Filho do Homem. Aleluia.